Ju, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Pois é, Grace. Estou falando com o pessoal que eu fiz esse convite para você, porque você tem feito uma parceria comigo, né? Tem me prestado esse serviço de consultoria exatamente nessa área que a gente tem tido muita dificuldade após essa pandemia. A gente tem tido dificuldade para precificar, para conseguir passar para o nosso cliente, né? Um preço que seja legal para os dois lados, enfim. A gente tem tido essa dificuldade, né? E aí eu queria te chamar aqui, eu quis te chamar aqui para você falar um pouco para a gente, dentro de toda a sua experiência, de tudo que você tem aí, dessa carreira que você tem, falar para a gente a importância dessa precificação para os nossos negócios. Eu falo que são para todos os negócios, mas eu acho que a nossa área de buffet, ela tem sofrido muito por sempre precisar de dar um preço hoje para um serviço daqui a 6 meses, né? Verdade, realmente. Bom, primeiramente, Ju, antes de eu falar, deixa eu te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. É uma honra, tá? Participar desse seu projeto lindo. Né? Você sabe que eu te admiro muito, muito mesmo. E quem tem a oportunidade de ter o seu serviço, eu falo que o evento já está 90% do caminho aí, já está certo que vai ser sucesso, né? Obrigada, Grace. Antes de eu falar da precificação, eu queria contar um pouco, né, do que a Colaborar faz, né, quem que eu sou. E a Colaborar, ela nasceu justamente com o propósito de inspirar, transformar e mover pessoas através do empreendedorismo, né? Então, eu tenho uma carreira aí dentro de instituição financeira, eu passei por quase 10 anos em 2 instituições financeiras, mas também desde cedo eu empreendi, né? Empreendi também em família, que é um grande desafio, a gente sabe que não é fácil também, né? Então, já são mais de 20 anos empreendendo, e eu sempre falo com os meus clientes que são os socos na cara, né? Que eu já levei alguns, que trazem essa bagagem, essa experiência, né, para trazer tudo isso na Colaborar, tá? E falando de precificação, falando dessa dificuldade, né, é um tema assim que eu gosto muito de falar, porque é a grande dor da maioria dos empreendedores, né? Tudo começa pela precificação, né? A precificação correta, ela que vai garantir o sucesso da empresa, né? Ela que vai possibilitar a empresa gerar lucro, né? E antes da gente pensar em cálculos, né? Pensar no custo do produto, do serviço, eu sempre gosto, Ju, de fazer uma provocação antes da gente pensar no preço final do nosso produto ou do nosso serviço, que a gente faça uma reflexão se a gente gera valor para quem consome a nossa marca, né? Isso é muito importante. Antes de eu pensar no preço final, eu tenho que pensar qual que é a experiência que aquela pessoa tem ao interagir com o meu produto e com o meu serviço. E nós que somos pequenos, nós temos obrigação de gerar valor, né? O grande, ele tem a margem muito maior do que o pequeno, né? O pequeno, ele já tem, você comentou bem aí, os preços subiram, a gente vai ter uma dificuldade ali de comprar a mercadoria, né? A gente vai ter uma margem achatada se a gente ficar só no preço. Então, a gente precisa gerar valor. E eu sempre gosto, Ju, de comentar de uma pesquisa que ela mede o que as pessoas avaliam numa experiência positiva. E eu vou falar 4 pontos aqui que é para as pessoas pensarem se no negócio delas elas estão gerando esse valor. 80% dessas pessoas que participaram dessas pesquisas falaram que o que é importante para elas numa experiência positiva é a velocidade, conveniência, ajuda experiente e serviço amigável. Então, será que nós estamos gerando essa experiência para quem consome o nosso produto? Né? Velocidade, porque todos nós estamos correndo, a gente não quer esperar, né? Todos nós queremos interagir com a marca de forma rápida, né? Conveniência, se puder entregar, eu quero, né? Se puder me entregar em casa, eu prefiro, não é?
Serviço amigável, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza aplicativos, plataformas, né? A gente tem que ter um serviço amigável. O cliente, ele não pode ter um atrito ao consumir o nosso produto, né? E uma ajuda experiente. Isso é tão importante, gente, porque o básico a gente encontra no Google, né? Então, quando um cliente chega até nós, se a gente não souber além do Google, eu não estou gerando experiência. Então, eu faço essa provocação, Ju, antes da gente pensar em fazer cálculos, em contas, realmente se nós estamos gerando essa experiência. É muito interessante isso, né? Porque eu vejo, igual na minha área mesmo, Grace, eu fico brincando, eu falei, gente, o cliente, ele tem pressa, né? Muitas vezes ele te procura, ele tem urgência. Quantas vezes eu recebo uma mensagem, a pessoa quer para hoje, né? Verdade. Então, ela me salve, eu quero para hoje, quero para hoje. E, de preferência, eu ir lá e colocar na mesa dela para ela. Então, as pessoas, elas têm esse imediatismo mesmo, né? Se pudesse na minha vasilha, melhor ainda, porque já está melhor de colocar na mesa. Então, você gerar essas facilidades para o seu cliente, resolver a dor dele, o problema que incomoda ele, acaba agregando valor no seu serviço, que muitas vezes não é só o valor dos ingredientes, né, Grace? Exatamente. E há uma dificuldade, né, Ju, em precificar também, porque o empreendedor, ele faz, muitas das vezes, a gente empreende por uma paixão, né, por algo que é muito fácil, que a gente faz com facilidade, mas o nosso trabalho gera impacto no outro, né? E aí o empreendedor, às vezes, ele tem dificuldade em precificar. Porque para ele é tão fácil, para ele é tão simples fazer aquilo, que ele pensa assim, nossa, será que se eu colocar esse preço aqui, não tá caro? Né? Então, existe essa dificuldade. Às vezes você gera valor, mas como colocar esse valor no seu preço? Né? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter muita consciência de que o que a gente faz, ele gera impacto no outro. Né? Eu, por exemplo, eu não sei, jamais, não sei nem por onde começar se eu fosse fazer um evento para fazer aquelas mesas maravilhosas, né? Os produtos que você faz. Então, o seu trabalho, para mim, tem um valor enorme, né? Então, eu vejo o valor no seu trabalho. Então, isso é muito importante antes da gente pensar realmente ali na precificação, né? Só nos custos, né? Exatamente, e a gente muitas vezes, nós mesmos, eu falo que o nosso negócio, o maior problema do nosso negócio, muitas vezes, somos nós. Exatamente. Porque a gente não se dá valor, não é? Muitas vezes você não dá valor por aquilo que você faz com naturalidade, que já é um dom, né, que você tem. Mas e na hora de precificar? O que eu preciso prestar atenção? Vamos lá então, né? Vamos ao que interessa, né? Bom, depois que a gente faz essa reflexão toda no negócio, né? Se a gente gera valor, o que a gente precisa fazer? O empreendedor, ele às vezes empreende muito sozinho, né, Ju? O empreender às vezes é muito solitário. E aí o empreendedor precisa comprar, ele precisa fazer o marketing, ele precisa controlar estoque. E a gestão financeira, ele vai deixando um pouco de lado, vai abandonando essa gestão financeira e ele deixa de atuar numa das áreas mais estratégicas do negócio, né? Começando pela precificação. E aí a gente desvaloriza alguns custos. A gente precifica como? Eu acho que é só dobrar o custo. Né? Eu pego o custo do meu produto, né? Conta de padeiro, eu faço a conta de padeiro, multiplico por 3. Eu acredito que aquele custo está cobrindo tudo, né? A conta de padeiro funciona assim. Eu compro um produto por R$10, multiplico por 3 e vou vender por 30. Pronto, está precificado. Né? E aí o empreendedor acredita que aqueles primeiros R$10 é o custo do produto, os outros R$10 ele pagou despesas fixas e os outros R$10 é o lucro. Mas será que é isso mesmo? Né? Eu estou com os meus olhos vendados. Eu estou no achismo, eu estou precificando no achismo, né? Então, é muito importante que a gente considere
todas as despesas que envolvem o meu produto. E quais que são essas despesas, né, Ju? Porque às vezes a gente pensa só no custo do produto em si. Então, comprei um produto por R$10, esse é o custo. Só que eu tenho várias coisas que vão envolver esse custo de R$10. Por exemplo, taxa da maquininha de cartão, que muita gente não leva em consideração, né? Ah, mas eu não vendo no cartão para todo mundo, né? Ah, mas a minha taxa, eu acho que é 2,8. Eu tenho muita gente que fala assim, eu acho que é 2,8. E você, se você antecipa esses recebíveis, aí a gente ainda tem uma outra taxa, que é a taxa de antecipação. E aí a gente não leva, Ju, em consideração essa taxa. E a taxa da antecipação, ela são juros compostos. Então, quanto mais eu parcelo, mais eu pago, né? Então, às vezes eu acho que aquela taxa é 1,9, mas se eu parcelar de 6 vezes, essa taxa pode significar 10%, né? E às vezes é justamente o lucro que está indo embora, porque eu não levei em consideração. Não levo em consideração embalagem, frete, imposto. Imposto também, para quem não é MEI, né, já vai estar dentro do Simples Nacional, vai pagar uma alíquota, né, de acordo com a sua atividade e com o seu faturamento. Então, essa alíquota também, muita gente fala assim, eu acho que eu pago 4, eu acho que eu pago 5. E isso a gente tem que colocar dentro da precificação. É muito importante a gente levar tudo isso em consideração na hora de precificar. Muito importante, né? Para eu não ficar sem cobrir todos os custos. E a gente ainda tem aquele problema, por exemplo, igual eu trabalho na minha casa. Conheço várias pessoas que têm buffet, que são do mesmo jeito. Acaba não tendo um local separado. Então, sua conta de água, sua conta de luz é embolado, né? Então, você acaba não levando isso. É conta da casa, né? E conseguir separar, né, Gleice, o que realmente é do buffet e o que realmente é consumo pessoal seu, né? Ju, esse ponto que você tocou é extremamente importante, né? Muitas pessoas misturam, né, as despesas pessoais com as despesas do negócio. Misturam a conta bancária, o uso do cartão de crédito, e isso é extremamente importante separar, né? Eu sempre falo que a gestão financeira, ela exige disciplina, né? E os negócios hoje, eles exigem um profissionalismo, né, Ju? A gente não pode ficar mais no amadorismo. A gente tem que profissionalizar os nossos negócios. E na hora que eu falo que eu vou dividir a minha despesa, eu não vou mais misturar, isso dói às vezes, né? Dá trabalho fazer isso. Mas é extremamente importante. Quando eu tô com tudo misturado, eu não sei quanto que o meu negócio dá de rentabilidade, e eu também não sei o que eu preciso para viver. Exatamente. Eu misturo tudo e é muito frustrante, na maioria das vezes, porque chega no final do mês, o empreendedor tem a sensação de que ele não recebeu nada, né? Ah, mas essa empresa não está me pagando nada. Quando, na verdade, ele retirou muito ao longo do tempo ali, ao longo do mês, né? Retirou para as despesas pessoais, mas como estava misturado, ele não percebeu, ele não conseguiu perceber essas despesas, né? E aí, se eu não sei quanto que o meu negócio tem de despesa, como que eu precifico? Né? Não, e a gente tem dificuldade até para separar, Gleice. Eu comentei aqui que a primeira vez que nós chegamos lá para fazer, né, a monitoria lá com você, o curso lá com você, você nos deu uma tarefa tão simples que eu olhei e falei assim, ai, meu Deus do céu, vou começar. Que era separar em 3 colunas. Separa aí para mim, gente, o que é conta fixa, o que são variáveis e qual que é o investimento dentro da sua firma. Todas nós tivemos dificuldades. Todos que estavam ali na sala tiveram dificuldades na hora de separar em colunas.
quais são as contas que, independente de eu vender ou não, elas são fixas. Quais as minhas despesas que eu posso encarar como um investimento e, de repente, ano que vem eu não vou fazer isso, que não me deu o retorno. Então, assim, como que o negócio é profundo e a gente, às vezes, vê ele com uma visão tão rasa, né? Não dá a importância que precisa. Então, todo aquele amor que você põe no seu negócio, todo aquele empenho que você põe no seu negócio, a chance dele dar certo, você sendo empreendedor ou não, você sendo da parte financeira ou não, ele pesa igual para você, não interessa. Eu falei, gente, eu sou artista, eu não sou empresária, eu gosto de criar, de inventar, não manda eu fazer conta. Só que se eu não fizer conta, eu vou ser uma artista frustrada, entendeu? É, verdade. O empreender, eu falo que o empreender, Ju, ele nos dá liberdade, ele nos dá flexibilidade, mas o que o empreendedor não pode confundir é a responsabilidade. E o empreender, a gente empreende com algo que a gente ama, que a gente tem paixão, mas dentro do negócio tem coisas chatas para fazer. Né? Tem atividades que não são tão prazerosas assim, né? E a gente precisa fazer, porque senão a gente vai ficar frustrada. Aquela paixão vai se tornar um peso enorme, né? E essa parte que você comentou aí de conhecer essas despesas, né? O que são despesas fixas, o que é investimento, o que é variável, isso impacta diretamente na precificação. Quando eu não entendo muito bem essas categorias, eu não sei o peso de cada despesa dentro do meu negócio, eu não consigo precificar. Aí eu vou precificar no achismo, eu vou multiplicar mesmo, ou eu vou só olhar para o concorrente e ver que o concorrente está aplicando R$30, eu coloco R$29,90. Na hora que ele faz promoção, eu faço também. E aí, pronto, é o fim do negócio, né? A gente não se posiciona, a gente não gera valor e a gente frustra, né, dentro de um negócio que começou com uma paixão, né, e se tornou uma frustração. Então, realmente, o empreender, ele nos exige uma disciplina, uma responsabilidade dentro da gestão financeira, que é onde vai fazer tudo girar, né? A engrenagem do negócio está na gestão financeira. Né? Uhum. Grace, eu estou vendo aqui, né, pelas pessoas que estão entrando, algumas pessoas que entraram e eu conheço, são dessa área, né? São parceiros aí que também estão nessa área aí junto comigo de buffet, de gastronomia. Que dica você teria para essas pessoas para como começar hoje? Assim, o que elas poderiam fazer a partir de hoje para começar a tentar organizar um pouquinho isso aí? Sim, vou dar algumas dicas então, Ju, assim, mão na massa, para começar hoje mesmo, para a gente começar hoje a ter uma consciência se essa precificação está correta ou não, tá? Então, a primeira dica é aquela reflexão que eu falei, faça aquela reflexão sobre gerar valor. Depois, separa essas despesas. No caso, por exemplo, que vocês trabalham com buffet, vocês têm uma produção, né? Vocês têm receitas ali que tem custo. É importante eu saber o custo de cada receita. Aí, o que vai acontecer? Nossa, Grace, vai dar muito trabalho. Gente, vai dar trabalho só uma vez. Depois que a receita estiver pronta, você vai ajustar só quando o preço do insumo aumentar. Né? Então, eu tenho ali uma receita, posso colocar para 6 pessoas, enfim, e acho o custo daquela receita. Aquilo é extremamente importante. Depois que eu achei aquele custo, eu vou procurar essas despesas que eu comentei, que vão acompanhar essa venda. Eu vendo no cartão, qual que é a taxa? Eu não somei mais, qual que é a alíquota do meu imposto? Eu pago frete, né? Essa mercadoria que chegou para mim aqui, chegou com frete, na hora que eu entrego essa mercadoria para o meu cliente, quanto que me custa isso, né? Depois, fazer uma relação de todas as despesas fixas, que é o que você comentou. Despesa fixa, gente, é tudo aquilo que, independente se eu vender ou não, eu tenho que pagar. Por exemplo, um aluguel, uma água, energia, o prolabore, né? Que é a retirada do sócio. Então, eu vou fazer uma relação dessas despesas, né? Então, para eu conhecer o peso de cada uma,
tá? E aí a gente pode fazer também, vou dar uma dica aqui para vocês simularem um faturamento, uma receita. Coloquem aí que vocês venderam, por exemplo, vou chutar aqui R$ 5.000. Quanto foi aquele custo dos produtos, da alíquota de cartão? Encontrou aquele valor ali? Deduz, pega a receita menos esses custos e ali, gente, é o que sobrou. Essa sobra, vocês têm que pagar a despesa fixa e tirar o lucro do negócio. Se vocês fizerem esse exercício, vocês já vão ter uma noção se o preço está certo ou não. O preço pode estar errado, ou então o volume de venda pode estar baixo também, se não for suficiente para as outras despesas. Porque muitas vezes a gente fala assim, esse mês é férias, que bom. Nossa, janeiro eu vou descansar da correria do ano todo, né? A gente que é de buffet. Janeiro todo mundo está de férias, né? Ninguém quer fazer festa. Então vamos descansar. Só que a firma não para, as contas não param. Ou a gente precisa produzir em dezembro para cobrir, né, Grace, essas despesas, porque muitas vezes você não tem isso em mente. Qual que é o valor que eu preciso gerar por mês para que a minha firma continue rodando? Qual que é o valor mínimo que eu preciso faturar no mês? Porque se eu faturar abaixo disso, aquela margem que a gente estipulou ali, né, Grace? Ela vai comer, não vai me dar o lucro que eu esperava, não vai me dar o retorno que eu esperava. Então, se você já sabe, igual nós já sabemos que janeiro é devagar, o que eu posso fazer em janeiro para acrescentar lucro, acrescentar venda na minha firma, que tipo de promoção ou o que for, ou então o que eu posso fazer em dezembro para me prevenir para janeiro, né? Exato. É muito interessante a gente trabalhar com uma projeção, né, Ju? Realmente um mês vai ser diferente do outro, né? O mês, ele não vai ser igual. E quando a gente entende isso, quanto que eu tenho que gerar de caixa, né, Ju? Às vezes eu vou ter que gerar mais caixa em dezembro, porque eu sei que janeiro o mês vai ser mais fraco, né? Ou então criar oportunidades em janeiro também. Às vezes a gente não vai aceitar que o janeiro é mais fraco. Às vezes eu vou criar alguma oportunidade para desenvolver diferente no mês de janeiro, né? Pode ser uma possibilidade também. Mas entender o quanto é a capacidade de gerar caixa a cada mês, isso é muito importante. Porque às vezes um mês que for mais fraco, ele é aproveitado no mês anterior, que foi um volume maior de vendas, né? E a gente só consegue enxergar isso se a gente entender muito bem as despesas e esse faturamento aí mês a mês. Exatamente. Ô, Grace, a nossa live está acabando, você acredita? Foi rápido, Ju! Não, uma dó, tô olhando o relógio aqui e falei, gente, nós não conversamos nada. Ô, Grace, primeiro eu quero te agradecer muito, eu conheço você, te convidei porque eu sei realmente da seriedade do seu trabalho, do trabalho que a Colaborar tem prestado, né, para os seus clientes e a sua proposta de trabalho. Então, eu quero te agradecer muito, porque realmente, para mim, na minha empresa, você tem feito muita diferença. Então, eu queria levar isso, né, para as pessoas. Queria estar realmente te chamando aqui para as pessoas te conhecerem você, conhecerem um pouquinho da Colaborar, nem que seja durante esses minutinhos aqui. Viu? Te agradeço muito, muito, muito mesmo pela essa presença aqui hoje de manhã. Ju, eu que te agradeço muito pela oportunidade, né, de falar um pouquinho aqui do meu trabalho. Eu convido todo mundo aí que está nos acompanhando para acessar o perfil da Colaborar e conhecer um pouco mais. Aqui a gente está falando de finanças, né, de gestão financeira, de precificação, mas a Colaborar vai além disso, né? A gente trabalha também outros pontos aí dentro do negócio que são tão importantes quanto a gestão financeira. E a gente já teve a oportunidade de trabalhar também com a mentoria, né, Ju? Também trabalho com mentorias.